Boa noite, amada igreja, paz do Senhor. Mais uma noite aqui na presença de Deus. Como eu sempre digo, lugar melhor não há. Amém? Hoje nós estamos aqui um pouquinho afastados, mas unidos num só coração. Essa união tão bonita que só Jesus é capaz. Amém? Os irmãos, abrir a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11. Hoje culto da família, e para nós termos uma família abençoada, nós temos que dar o exemplo, amém? E qual é o exemplo que devemos nos espelhar? É o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, amém? E também, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Amém? Como eu estava dizendo, nós temos que ser o exemplo para a nossa família. E nós temos que nos espelhar no exemplo maior, que é o Senhor Jesus. Amém? Mas não é verdade? Como é que a gente, sendo imperfeito, vai conseguir ser igual a um perfeito? Um homem pode imitar a Deus. Como? Segundo o dicionário Aurélio, imitar é fazer ou reproduzir alguma coisa à semelhança, seguir como norma, tomar por modelo, apresentar semelhança, ser semelhante ou lembrar. O ser humano, nós vivemos do exemplo, não é verdade? Daí é muito importante o nosso testemunho para os nossos familiares, para os nossos amigos, colegas de trabalho. Mesmo que nós não estejamos sabendo, muitas pessoas se espelham na gente. Muitas pessoas pegam a nossa conduta como exemplo. Daí a importância, a responsabilidade de termos um bom testemunho. E como cristãos, nós temos ainda essa responsabilidade dobrada, porque tem pessoas que olham, algumas até apontam que nós somos cristãos e ficam, como a palavra mesmo do mundo fala, tomando conta das nossas atitudes para ver se comportamos como os reais cristãos, entendeu? Somos modelo, principalmente somos modelo para os nossos filhos. Pai, mãe, saiba que o seu filho é muito importante. Ele é muito pequenininho, às vezes ele não entende palavras, mas ele entende gestos, ele entende atitudes. A grande importância de você mãe, você pai, ser o Senhor Jesus. Amém? Jesus tem que ser o modelo. Não vamos conseguir ser perfeitos iguais a Ele. Nós temos que fazer a nossa parte, ser imitadores, tentar ser semelhantes na maior parte do nosso tempo. Amém?
E Paulo, quando ele falou em 1 Coríntios, para nós sermos imitadores como ele é, ele fala com muita ousadia. E na carta que ele falou aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, Paulo fala que traz no seu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia o que era sofrer pelo Evangelho, o que era sofrer por Jesus. Antes dele conhecer a Jesus de fato de verdade, Paulo foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Muitos cristãos sucumbiram nas mãos de Paulo. Inclusive, Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, a primeira pessoa a morrer pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele foi apedrejado, Paulo estava presente. Ele era um oficial presente ali naquele apedrejamento e ele consentiu na morte daquele jovem chamado Estevão. A história de Estevão é linda, mas fica para uma outra oportunidade, amém? Eu prometo que eu vou contar para vocês a história de Estevão, que para mim, entre todos os personagens que fazem parte da Bíblia Sagrada, para mim é o que mais me marcou. É Estevão, amém? Então Paulo sabia do sofrimento que ele ia passar, porque ele mesmo foi o causador desse sofrimento para muitos cristãos. E ele tinha no seu corpo marcas. Paulo foi chicoteado, Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi picado por uma cobra. Sobreviveu, foi um testemunho vivo do poder de Deus. Mas se ele não tivesse escolhido seguir a Jesus e levar o seu evangelho, ele não passaria por isso. Então ele sabia muito bem como eram essas marcas que ele carregaria para sempre na sua vida por ser um imitador de Jesus. Isso é muito forte, você olhar para o seu corpo, marca, e saber que foi uma escolha que você fez por Jesus. Se orgulhava muito disso. Cada cicatriz para ele era um motivo de honra. Amém? Como é que nós podemos então imitar o nosso Senhor Jesus Cristo? Na cidade de Antioquia foi o primeiro lugar onde os discípulos foram chamados de cristãos. E está escrito isso no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. O que significa? Cristão significa pequeno Cristo, como Cristo. E por que eles apelido, esse nome? Será que algum deles tinha alguma semelhança física com Jesus? A aparência deles? Não. Eles receberam esse nome pelas atitudes, pelo proceder deles. As pessoas ouviam falar de Jesus, viam Jesus espelhado naqueles homens. Eles falavam do mesmo jeito que Jesus falava. Eles falavam com a ousadia que Jesus falava. Ele se comportava do mesmo modo que Jesus se comportava. Então, chamados de cristão como se fossem pequenos cristos, pessoas parecidas, pessoas que agiam da mesma forma que Jesus, pessoas que agiam, se comportavam, falavam, davam o testemunho do que Jesus fez e como ele fazia. Amém? A razão da vida daqueles homens era pregar o evangelho, era levar a vida de Jesus para conhecimento de todos. Aqueles que ouviram falar de Jesus, alguns que também conseguiram
participar de lugares que o próprio Senhor Jesus falava, quando olhavam os discípulos falando, se lembravam do próprio Senhor Jesus, porque aqueles homens seguiam ser como ele. Eu creio que isso foi o poder do Espírito Santo que o Senhor Jesus falou que daria para eles, esse espírito de ousadia. Foi o próprio Espírito Santo usando aqueles discípulos naquele momento. Com certeza Jesus estava presente também. Nossos olhos físicos não veem. Fala de Jesus, quando você leva o Evangelho para um necessitado, está praticando o ID que Jesus falou para você praticar, você está falando como Cristo, você está sendo um imitador de Jesus. Jesus está ao seu lado nesse momento. Amém? Isso, quando você for falar de Cristo da próxima vez, Ele está do seu lado. Ele está te ajudando. Ele está te ajudando você levar o Evangelho dele para quem precisa. Você está praticando o ID, mas você está praticando o ID ao lado dele. Amém? E agora um assunto interessante. Tem um homem nas Filipinas, o nome dele é Herbert Charles. Ele, desde 1995, ele fez uma série de cirurgias plásticas para ficar. Não é igual o Capitão América, não, Santa. Fica igual ao Super-Homem. Ele mudou a aparência dele totalmente, porque ele queria ser o Super-Homem. Esse homem, ele se anulou. Ele não é mais ele não tem mais a sua identidade própria. Ele abriu mão disso para imitar um super-herói que nem existe. Agora, e nós? Se esse homem fez tudo isso, rios e rios de dinheiro, transformar num herói que nem existe, temos que fazer a nossa. Nós temos que imitar o verdadeiro herói, um verdadeiro super-homem, que é o Senhor Jesus. Ele venceu todas as coisas, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. Aquele perfeito sacrifício dele na cruz do Calvário, nossos pecados, o meu e o seu, minha irmã e meu irmão. Digno de ser imitado. Ele é o verdadeiro super-herói que nós temos que fazer o possível para sermos iguais a ele. E ele vai voltar. Em nome de Jesus, eu sei que o nosso Senhor Jesus vai voltar em toda a sua majestade, sua glória. E pelo que nós estamos vendo no mundo, isso não vai demorar não. Então vigia, meu irmão, vigia, minha irmã. Vamos falar de Jesus. Vamos ser como Cristo, para que outras pessoas conheçam e saibam que essa maravilha que é o Senhor Jesus, que essa Deus, que essa maravilha com um Pai que nos ama do nosso lado. Amém? E como que nós vamos imitá-lo? Eu vou te dar 3 dicas. Nós imitamos o Senhor Jesus no amor verdadeiro ao nosso Pai, amando a Deus de todo o nosso coração. Está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as forças. Em Deuteronômio 6, versículo 5. Falar palavras, dizer que amam a Deus. Temos que ter atitudes. Falar é muito fácil. Ditado popular falando que palavras se perdem ao vento. E é verdade. Falar é muito fácil. A atitude
faz toda a diferença. Muitas pessoas falam que Deus, falam que vivem o amor de Deus, falam que pregam o amor de Deus, mas as atitudes que elas fazem não condizem com isso. E a primeira maneira ao Jesus é isso, amando o nosso Pai, Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Amém? Segunda dica, imitar o Senhor Jesus, é amando ao próximo. Aí, muita gente fala que o negócio fica estreito. Fica estreito. Amar quem ama a gente é muito fácil. Agora, e aquela pessoa que nos persegue? Nosso inimigo declarado. Aquelas pessoas que nos fazem mal. Pessoas que nós não conhecemos, que nós passamos pela rua, cruzamos. Amar não estipula quem é o próximo, é o próximo. Amar a todos como a nós mesmos. Isso que Jesus espera. Ele não morreu pelos bonzinhos naquela cruz. Ele morreu por todos. Inclusive, ele estava com 2 criminosos de cada lado. E ele falou para um daqueles criminosos que estaria com ele no paraíso. Jesus morreu por ele também. Então, imitar a Cristo é amar ao próximo. Primeiro, imitar a Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, imitar a Cristo é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar, independente de raça, de religião, independente daquela pessoa concordar ou não com o que nós achamos que é correto. O respeito pela opinião alheia é uma prova de amor também. Eu posso não concordar com o que você faz, mas eu respeito o que você faz. Da mesma forma, você vai se tratar. E eu estarei amando você também. Mesmo que nós tenhamos desavenças, eu oro por você, você ore por mim. Nós assim estaremos imitando a Cristo, fazendo o que Ele espera que nós façamos. Terceira dica. Vamos lá. Primeira dica, como imitar a Cristo. Amando a Deus as coisas. Segunda dica sobre como imitar a Cristo. Amando ao próximo como nós mesmos. E terceira dica de como imitar a Cristo. Na perseverança. A pessoa mais perseverante dessa terra foi Jesus Cristo. Ele passou por tudo. Ele foi tentado, mas em nenhum momento ele pecou. Ele foi perseverante. Quando estava próximo dele passar pelaquela morte horrível de cruz, ele teve medo, mas ele continuou firme. Ele abriu mão da própria vontade dele para que Deus fizesse a vontade dele, a vontade do Pai fosse feita. Essa perseverança que nós temos que buscar. Essa perseverança que nós temos que aprender a ter. Primeiros irmãos em Cristo, na igreja primitiva, muitos perderam entes queridos. Na época dos Atos dos Apóstolos, como eu falei antes, na época que Paulo perseguia os cristãos, muitos cristãos foram devorados por leões em arena. O divertimento dos romanos. Muitos cristãos perderam entes queridos, familiares dessa forma. E muitos deles
permaneceram firmes, continuaram levando a palavra de Deus, continuaram falando do amor de Jesus. Esses foram perseverantes. É uma coisa muito difícil, mas é isso que nós temos que buscar. O verdadeiro cristão, ele tem de ser o imitador de Cristo, tentar fazer exatamente como Cristo fez. Amém? E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com o gozo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. É muita tribulação que o cristão, mas ele sabe que tem o Espírito Santo, que ele tem o Senhor Jesus ao lado. E é isso que dá força, é isso que fortalece a fé, isso que nos faz ser perseverantes. Amém? Agora, os três, vamos... Primeira dica de como imitar a Jesus: amando a Deus sobre todas as coisas. A segunda, amando ao teu próximo como a ti mesmo. E a terceira, sendo perseverantes, firmes na perseverança. Assim nós estaremos imitando a Jesus, o que Ele fez. Amém? E nós devemos imitar a Ele não só nisso, mas em todas as coisas, porque Ele tem que ser o nosso exemplo em tudo. E nele não tem erro, nele não tem dúvida, e Ele é a perfeição. Perfeito nós nunca vamos ser, porque nossa natureza é pecaminosa. O fato de estarmos aqui na terra já nos faz falhos, já nos faz pecadores. Mas nós temos que lutar. Aquela luta entre carne e espírito, então, a gente tem que ajudar o nosso espírito a ser sempre vitorioso. Amém? É difícil, mas não é impossível, meu irmão e minha irmã. Entendeu? Se tiver difícil, peça ajuda a Deus, ore. Ele está para te ajudar. Ele sempre nos ajuda. Quando você começa a orar, tudo para lá em cima. Ele te escuta com todo o carinho que um pai escuta um filho. Amém? E a coisa mais linda é que nós também o imitaremos lá na glória, quando ele se manifestar. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim é como o veremos. Amém? Quando Jesus arrebatar a sua igreja, nosso corpo vai ser transformado. Nós vamos deixar esse corpo perecível, vai ter um corpo diferente, um corpo de glória. E lá nós vamos manifestar a glória de Deus. Nós vamos ser mais ainda semelhantes a Ele. Amém? Nós vamos tentar quase ser igual. Vamos ser igual porque Ele é perfeito. Mas nós vamos estar transformados. Vamos estar mais ainda semelhantes a Ele. Vamos estar ainda mais junto a eles, mais unidos a Ele. A gente, quando estiver lá na glória, nós com certeza vamos ser. Amém? E até lá, a gente tem que fazer o possível para ser o mais parecido ainda com Jesus. Tem um filme gospel muito legal, chamado O que Faria Jesus? Se você tiver a oportunidade de ver, veja. É uma comunidade cristã. Um dos personagens, se eu não me engano, acho que até o pastor, pessoas com determinado tipo de problema, e eles vão pedir ajuda, pedir orientação, e esses problemas todos acontecem quase que ao mesmo tempo, e aí as pessoas deixam de ir, somem por algum motivo. Então o pastor
está acontecendo, chama como se fosse uma assembleia de emergência e faz um desafio para todos que estão com aqueles problemas. Quando eles forem resolver os seus problemas, eles fazerem a seguinte pergunta: agora, nessa situação, o que faria Jesus? E eu também faço que está me assistindo. A partir de hoje, eu também vou pegar esse desafio para mim. Antes da gente tomar alguma decisão, temos que orar sim, pedir direção sim, mas também fazer essa pergunta: nessa situação, o que faria Jesus? Depois que você tiver essa resposta, tome a sua decisão, que eu tenho certeza que vai ser a decisão mais acertada. Amém?